Ok? Então, vamos lá. Como eu sempre digo, a ayahuasca é para despertar. A ayahuasca promove a cura também, mas o objetivo dela é o despertar. Então, o que é esse tal do despertar? Despertar é literalmente a gente relembrar quem nós somos, de onde somos, para onde vamos, de onde viemos. Então, é a gente conseguir realmente ter esse saber. O saber é a lembrança. O saber é diferente de acreditar. Quando você acredita em algo, você tem dúvida. E é por isso que você acredita, você não tem certeza. Quando você tem certeza de algo, aí sim, aí é um saber. Você sabe, não tem dúvida. Então você sabe que estamos nessa live, ok, não tem dúvida nenhuma. Quando tem dúvida, pode ser alguma crença, né? Então, às vezes fala, né, tem crença boa e crença ruim. Toda crença, na verdade, ela é ruim. Tem hábito bom e hábito ruim que é moldado por crenças. Mas quando a gente tem alguma crença, no sentido, então, de você não sabe, você acredita em algo porque falaram que é assim, porque o sistema ensinou dessa forma, então isso é algo ruim, porque você não está usando o seu saber. E com a ayahuasca a gente atinge os graus de consciência mais elevados nossos, e aí sim a gente tem esse saber. Aí sim é o despertar. Então, para isso a gente precisa ir de forma profunda, claro. Não adianta querer pular etapa, mas também não adianta ficar naquele ciclo de faz a meditação, faz cerimônia e fica mais ou menos do mesmo jeito, né? Isso que não pode acontecer com a ayahuasca. A ayahuasca é para promover a mudança. Para isso, o que é necessário? Nós temos realmente que colocar em prática. Então, quando a gente consegue alguma informação, algum saber, algum sentimento durante a ayahuasca, no próximo dia já tem que aplicar. Porque se não fizer isso, a gente está ficando naquele loop. Adquire o conhecimento, esquece. Adquire o conhecimento, esquece. Aí a gente fica preso nessa roda, e não é o intuito. O intuito é realmente despertar. Para despertar, precisa colocar em prática. Se não colocar em prática, não consegue despertar. Então, o despertar vem do nosso saber, o nosso saber de um ser maior, o que se chama de eu superior. O eu superior tem vários níveis, porque existem várias dimensões, literalmente, matematicamente, infinitas dimensões. Aí a gente vai ter livros como o Manual da Ascensão, que divide em 12 dimensões, tem livros que dividem em mais, em menos, mas é uma forma da gente poder entender, porque a gente está num plano material que tem esse conceito de início, fim, então o infinito é algo que é difícil de compreender. A gente sempre fala das frequências, porque é literalmente assim que funciona a dimensão. Tá? Então, ó, aquele comparativo com frequência de rádio. Você tem a frequência de rádio, você vai ajustando e conectando na rádio que você quer ouvir. As dimensões funcionam como faixas, né? Então, nós temos essas faixas dimensionais, onde nós estamos em todas as faixas dimensionais ao mesmo tempo. Então, nós estamos aqui, estamos em outras faixas também. Durante a consagração para a ayahuasca, fica muito fácil de ver isso, porque aqui, da forma que a gente vive, a nossa pineal está calcificada. Muita coisa tem à nossa volta, a gente não percebe, muitas coisas a gente não lembra. E durante uma sessão de ayahuasca a gente consegue lembrar, consegue ver esse saber. Então, aquele momento que você está lá meditando e de repente acende aquela luz
aqui dentro você, nossa, me lembrei, eu sei tal coisa agora. É um saber, não é um aprender, é um lembrar. Aprender é diferente de lembrar. Você realmente lembra. Você pode lembrar de vidas passadas, vidas paralelas, você pode lembrar da sua essência em outras dimensões, dimensões sem formas, que não tem essa matéria que nós temos aqui. Então, esse é o lembrar que a ayahuasca nos traz. Esse é o propósito dela. Por quê? Lembrando quem nós realmente somos, que nós somos seres de luz, automaticamente os problemas vão embora. Automaticamente vem a cura. Então, a cura passa a ser uma consequência do despertar. Para isso, nós temos que pôr em prática, por quê? Muitas vezes vem uma informação e você não quer colocar em prática. Perdoa tal pessoa, ou faça tal coisa, ou esqueça tal situação. O pessoal que está aqui na sala até pode falar ali no chat. Vocês já fizeram alguns de vocês já fizeram algumas dinâmicas que vai ter no Sintonia Plena, que ajuda esse perdoar, né? Porque às vezes você está na sessão de ayahuasca e toda hora vem o mesmo assunto e você não está conseguindo se desligar daquela situação. Não está conseguindo perdoar, se perdoar ou, enfim, mandar aquela frequência embora. Aí entra aquelas outras técnicas, que não são técnicas com ayahuasca, são técnicas para a gente conseguir se libertar, liberar definitivamente. E aí, claro, depois numa sessão de ayahuasca, se vier o mesmo assunto, na hora você vai pensar. Lá no Sintonia Plena eu já liberei de tal forma, assim, assim, assim. Você já tem o script para não ficar remoendo aquele assunto. Em 1 minuto, se ele vier de novo, você já vai encerrar aquele assunto definitivamente. Porque às vezes acontece, mesmo algo que a gente já superou, às vezes vem, mas vem porque uma frequência está te testando, está te mandando aquela informação, para ver se você cai de novo naquele sentimento. Aí é a hora de ser firme, né? É a hora de não ceder àquele sentimento e ficar com o sentimento de luz. Não importa o que seja, colocar amor, colocar luz, e assim a gente consegue sempre afastar qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer sensação física negativa. O intuito é sempre esse. A gente não pode achar que sensações físicas negativas, pensamentos negativos, são coisas normais. Não são coisas normais. Não é para estar com a gente. Então, quando a gente toma controle da nossa mente, a gente para de aceitar essas influências, pensamentos que estão no campo quântico, soltos por aí, e acaba chegando até nós, mas a gente não aceita, porque se entrar na gente, aí sim, é um problema. Mas se você detecta alguma emoção, algum sentimento, alguma coisa ruim, você já conversa com esse sentimento e, ó, não é assim que funciona, eu sou luz, luz é amor, não precisa ter rancor, mágoa, ódio, raiva, seja lá o que for, e manda esse pensamento para longe. O problema é quando estamos naquele grau de frequência mais baixa, aí, além de atrair pensamentos assim, sensações dessa forma, além disso, o que acontece? A gente aceita rapidamente. E você aceita como sendo seu. A partir do momento que você aceita como sendo seu, você não pode culpar ninguém, porque você está pensando assim. Você está ressonando na mesma frequência daquele pensamento. Então, veio um pensamento negativo, você aceitou, concordou com ele, automaticamente você já está na mesma frequência, e aí é bola de neve, porque vem outro negativo, você aceita, e depois mais um, e mais um. Aí precisa ir lá e pôr para fora de várias maneiras, né? Então, tem que tomar cuidado sempre com o que a gente absorve, com o que a gente come, bebe, e com o que a gente pensa, não é só comida e bebida.
tem que sempre lembrar de vigiar literalmente os pensamentos. Se você tem a mente acelerada, então antes das primeiras consagrações para a ayahuasca, eu tinha a mente muito acelerada, né? Então, eu sou analista de sistema, hoje eu faço de uma forma bem diferente da forma que eu fazia antes. Então, a mente era bem acelerada, bem conturbada, e havia os pensamentos, eu sempre via os pensamentos como sendo meus, né? Eu não conseguia fazer distinção. Depois de alguma sessão de ayahuasca, aí eu comecei a fazer essa distinção. E aí, quando você vai entendendo o que é seu e o que não é, fica fácil separar. Mas tudo depende de você ter firmeza no pensamento. Se você faz uma meditação com a ayahuasca, uma cerimônia ou outra técnica, limpa a mente, limpa o corpo, tá ótimo no dia seguinte. Acontece algo ruim no dia a dia, isso é normal, vai acontecer. Você se deixa abalar, deixa entrar, deixa essa energia vir, começa a se sujar novamente. Então vai sujando a nossa mente. Então nós temos sempre que prestar atenção na nossa reação com relação às coisas do dia a dia. Porque vão acontecer diversas coisas no dia a dia, mas a forma que você reage é importante. Você precisa saber reagir da melhor forma possível. Qual que é a melhor forma possível? Entendendo a situação sem deixar que atrapalhe você, quando você está em equilíbrio, né, está equilibrado, não pode deixar atrapalhar. Você já sabe o seu ponto fraco. Ah, meu ponto fraco é a raiva. Então, quando alguém faz algo que te dá raiva, você não pode deixar aquele gatilho começar, né? Aquele comportamento que sempre dá aquele gatilho e engaja naquele comportamento que vai te dando raiva ou alguma ação que você faz. Então, automaticamente você tem que se manter em equilíbrio. Como? Da forma que você achar mais fácil. Ouvindo músicas, mantras, acendendo uma vela, indo no altar, ou respirando, fechando os olhos, respirando, não pensando besteira, isso é importante, para aí não falar besteira, né? Alguém está falando besteira, se você for devolver com besteira, pronto. Então, você está em equilíbrio, vem alguém, você está ressoando aqui. Acontece uma situação no serviço, enfim, na vida, alguém numa frequência mais baixa, bem nervoso com alguma situação, começa a discutir, começa a falar algo. Se você se mantém aqui, leva com calma, você não abaixa a frequência. Agora, se você começar a responder a altura aqui não é mais alta, a altura aqui é mais baixa. Então, quanto mais altura você quiser discutir com a pessoa, você vai descer a sua frequência. Aí você vai sentir o que a pessoa está sentindo, vai atrair coisas ruins porque você desceu sua frequência. Então, não é uma questão de terceirizar. A gente nunca terceiriza a responsabilidade, ela é sempre nossa. Então, o espiritual é só uma palavra que inventaram para dividir o que é físico aqui, a gente sabe o que é matéria, e o que não é. Mas acontece que tudo é espiritual, porque tudo é energia, tudo é frequência. A matéria também é energia, também é frequência, só num estado de vibração mais baixo, a ponto da gente poder ter essa sensação de toque. Mas, na verdade, é energia. Então, tudo é uma coisa só. Quando a gente adoece, tem que procurar remédio? Ok, tem que procurar remédio. Mas tem que entender que tem uma causa. E o remédio não vai atuar na cura, e sim nos sintomas. Então, para tudo que for fazer na vida, tem que lembrar que tudo é espiritual. Aí eu trabalho com espiritualidade. Sim, quando eu estou fazendo um sistema, eu estou aqui codificando um sistema. Quando eu coloco a espiritualidade, ou seja, eu estou fazendo com calma, sem baixar a vibração. Então, trabalhar com a espiritualidade não é ser um terapeuta, não é estar em algo espiritual. Tudo é espiritual. Enquanto enxergar com divisão, se torna um problema. Porque senão,
só é espiritual quando eu for ali na igreja, na casa espírita, na casa de Umbanda, quando eu for fazer uma meditação, quando eu for fazer um yoga, alguma coisa. Aí, sair de lá já não é espiritual. E não funciona assim. Tudo é energia, tudo é frequência. Não tem como mudar isso. É assim que é. O universo inteiro é baseado nisso. É matematicamente provado. A física quântica fala muito disso. Então, a gente literalmente ressoa com ondas, né? Somos ondas, somos energia, somos frequência. E o que a gente ressoar, a escala vibratória nossa, é o que a gente vai sentir e, ao mesmo tempo, é o que a gente vai colocar na nossa vida. Então, a nossa vida, ela é do jeito que nós queremos que seja, mas não é no consciente, certo? E às vezes é. Às vezes a gente só está se enganando, né? Então, o consciente e o inconsciente é uma coisa só, porque somos nós. Mas o consciente está falando aqui, enquanto inconscientemente processa um monte de informação, mexe em um monte de energia, e a gente não se dá conta conscientemente. Porém, é importante lembrar que tudo é energia, e se você está vivendo da forma que está vivendo, tem um porquê. Às vezes a pessoa está numa situação bem complicada, a gente vai conversar, vai ver se ela reclama, se ela não reclama, e ela reclama todos os dias. E aí ela fica 1, 2 horas sem reclamar, ou mesmo um dia sem reclamar, e acha que no dia seguinte já mudou a vida. E não é assim. Imagina, você tem décadas de reclamação, emanando reclamação, não é em 1, 2 dias sem reclamar que vai resolver a vida. Porque nós estamos numa dimensão que as coisas levam tempo para ocorrer. Outras dimensões não têm tempo, nessa tem um certo tempo. Cada dimensão opera com essa variável de tempo de uma forma diferente, né? Então a gente tem o tempo para acontecer as coisas. A partir do momento que você vai se equilibrando, não reclama mais, não se envolve em discussão, não se envolve nessas coisas de política, discussão de gênero, discussão de religião, entende que todo mundo está aqui para ser feliz, só precisa não prejudicar ninguém e nem se prejudicar. É só isso. E aí você vai saindo dessas discussões, vai saindo da mídia que tenta entulhar de todas as formas possíveis com notícia negativa, filmes, séries negativos. Então, você vai começando a selecionar o que você vai assistir, o que você vai ouvir. Você vai mudando seu comportamento e, ao mesmo tempo, tudo que você está colocando no seu campo, porque você é energia, o que você assiste é energia, o que você ouve é energia. Aí você vai mudando o seu campo e automaticamente vai mudando o campo das pessoas. Ok? Vamos lá. Dúvidas? Digitem aí, perguntas. O Fábio está anotando. Ele vai me mandar aqui para a gente começar a conversar. Naquele exercício do Sintonia Plena, por exemplo, que a gente faz para tirar situações, né? Situações que puxam a gente negativamente, é por conta disso. Porque às vezes fica aqueles gatilhos que vai e te puxa. Então, você está 100% bem. De repente começa a sentir algo negativo, não entende por que está sentindo isso. Sua vibração caiu. Por quê? Porque tem alguma crença, tem alguma coisinha que te puxou. Você ouviu algo e startou aquele gatilho e você nem percebeu. Porque desde a sua infância, você vem ouvindo coisas que é para te colocar para baixo, para te controlar, para te colocar no sistema. O sistema é: você acorda, trabalha cansado, volta mais cansado ainda, fica pouco tempo com a família, dorme, não descansa bem, e aí o ciclo continua, né? Aí acorda mais cansado ainda e por aí vai.
Começou a ter algum sintoma ruim, remédio. Pega a bula do remédio. Se o remédio é para dor de cabeça, o efeito colateral é dor de cabeça, enxaqueca, um monte de coisa. Aí que entra as medicinas, né? Então, as medicinas são naturais, elas não vão atuar no sintoma, ela atua no sintoma também. Mas o foco da ayahuasca, por exemplo, é o foco do despertar e cura. Então, vai despertar e levar à cura. De uma forma que vai atuar na cura, ou seja, você realmente vai sentir essa cura em algum momento, não estou falando que é na primeira sessão, e não vai ter efeito colateral nenhum. Por quê? Ela está atuando na cura. Não está mascarando um sintoma e envenenando o seu corpo de alguma forma, né? Então, muitas vezes, muitos problemas de saúde já são classificados como emocionais, né? Porque não é tomando algum remédio que vai curar, mas pode ajudar. Às vezes a pessoa está numa crise, alguma coisa, e aquele medicamento vai te ajudar. Agora, se você tem essa ajuda do remédio, nesse momento de crise, não pode deixar virar o vício. Porque o remédio é uma droga, na verdade, ele vicia, ele tem efeito colateral, ele vai te prender naquilo, te prender naquele ciclo. Então, você tomou o remédio para melhorar de algo, ótimo. Agora vamos procurar cura. Pode ser com a ayahuasca, pode ser com outras medicinas, outras terapias, mas é importante ter em mente a cura. Você precisa se curar. Porque se você ficar se enganando com remédio, remédio, você pode tomar 10, 20, 50, 100 anos com remédio e cada vez mais, porque vai criando resistência, né, no corpo, e tem que mudar remédio, enfim. A indústria farmacêutica ela é montada em cima disso, né? Então, tem que sempre lembrar da cura mesmo. Enquanto ele envia, só vou pontuar uma coisa sobre as diferenças também de utilização da ayahuasca, né? Aqui no Instituto a gente tem as duas formas, que é a meditação profunda e a cerimônia xamânica. O que vai mudar, né? A conexão, ela é a mesma no sentido de você estar utilizando a ayahuasca para o despertar. A ayahuasca só tem essa finalidade. Porém, tem níveis de força dentro da ayahuasca. Você pode estar numa força mais leve, numa força média, numa força mais alta. Então, depende como a força abre. Com a mesma medicina, ou seja, a mesma ayahuasca, a mesma garrafa, a mesma forma, você consegue ter essa diferença de força de ayahuasca, porque depende como o campo abre. Então, a forma da cerimônia xamânica que a gente tem aqui tem algumas particularidades da cerimônia xamânica Shipibo, né, da tribo Shipibo do Peru. Então, ela vai abrir mais a força, sim, até por conta dos próprios ícaros, que a gente não tem na meditação profunda e tem o ícaro na cerimônia xamânica. O ícaro, ele abre a força, ele faz várias coisas para nos ajudar durante o processo, e uma das coisas é abrir a força. Então é por isso que na cerimônia xamânica a gente toma menos ayahuasca que na meditação profunda e acaba entrando mais na força, geralmente. Ah, tá. Eu consegui pegar aqui a pergunta da Camila. Vamos lá. Isso aí, ela mandou aqui. Deixa eu ler. Durante a cerimônia, mesmo sendo uma medicina que nos conecta à luz e ao divino, todas as frequências, até as negativas, são possíveis de vivenciar. Então, é uma afirmação. A dica será firmeza no pensamento para sair dela caso aconteça. Ok, isso mesmo. Então, o que é a firmeza no pensamento? Você está numa cerimônia de ayahuasca. O intuito é te despertar. Para te despertar, imagine um corredor
uma luz lá no fundo, vamos imaginar o túnel, né? A luz no fim do túnel, essa luz é a sua consciência. É você chegar na sua consciência. Você chegando lá, você vai ter o saber, a lembrança. Você literalmente vai lembrar de coisas que você sabe que nessa existência você nem conseguiria cogitar, porque são coisas de outras dimensões, e coisa da quinta dimensão em diante a gente nem consegue falar, explicar para alguém. A gente vivencia, a gente lembra, mas não é palpável. Não tem um modelo para a gente falar, é mais ou menos tal coisa. É bem complicado você falar algo que você viu de uma dimensão elevada para essa dimensão que a gente chama de terceira dimensão. Então você está nesse túnel, mas para chegar no fim do túnel, para chegar na sua consciência, muita coisa aqui dentro precisa sair. Esse sair não é que tem que ser pela limpeza, pelo vômito, de várias formas. Você só tem que desconectar, elevar a sua vibração. Então, todas as frequências negativas que estão em volta de você, na sua vida, seja pelo motivo que for, vão, durante a cerimônia, ser mexidas. Literalmente, vai mexer, você vai sentir no corpo sensações, você vai sentir que está sendo mexido. Nessa hora de sair dessas frequências, de mandar essas frequências para longe do seu campo, vão vir pensamentos ou sensações negativas. Isso pode durar 1 minuto, 1 hora, 4 horas, 8 horas. Depende do tempo que você vai levar para aceitar pensar coisas boas. Então, você está lá na sessão, começou a sentir que a força está subindo a força, e aí vem um pensamento falando, por exemplo, olha, você não gosta de tal pessoa, né? Você é uma pessoa má. E aí, se você aceita um convite convite de um pensamento da escuridão, você, não, realmente é isso, pronto, já começa. E mais um pensamento, e mais um, e mais um. Quanto mais você aceitar, mais vai vir. Agora, a hora que vem esse pensamento, você, aqui comigo não cola. Isso aí, para mim, não funciona. Não sou uma pessoa má, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa de luz. Estou aqui para o meu despertar. E firma o pensamento na luz. Sensações é a mesma coisa. Você vai ter sensações negativas ou positivas, ok. Se for negativa, não aceita a sensação. Quando a pessoa fica lá, nossa, eu estou há meia hora querendo vomitar e não estou vomitando. Muitas vezes não é para fazer limpeza pelo vômito. Você tem que identificar esse loop. Você começou a ficar em loop. Por que você começou a ficar em loop? Não, tem algo para limpar. Ok, se pergunta, o que é para limpar? O que tem para você limpar? Aí vai vir. Não veio nada. Ou veio algo esquisito. Eu vou até contar um caso meu, né? Ano passado eu fiquei com febre um dia, a garganta estava ruim. Aconteceram algumas coisas complicadas também. Eu fui fazer uma consagração e aí eu comecei a fazer limpeza e veio a voz e falou: você está doente, né? Aí eu falei: tô. Para quê? Eu aceitei. Eu aceitei a ideia de que eu estava doente. Eu levei 2 horas para sair disso. Num processo bem difícil. Até, opa, eu não estou doente, coisa nenhuma. Não, mas você está doente, sim. Não estou doente. Não, mas está tudo revirando aí, olha só seu estado. Não estou doente, eu sou luz. Luz não adoece. Se a doença veio, ok, ela já vai embora, porque ela não me pertence. Aí eu tive que virar a minha chavinha para aí sim tudo se resolver. Porque enquanto eu estava me colocando em posição de vítima, eu estou doente, eu estou dodói, eu preciso de ajuda, isso, aquilo, eu que estava causando a minha doença, aceitando as coisas negativas. Quando eu parei de aceitar
e aí sim, firmeza de pensamento, porque não importa o que vier de, de ideia, você vai, eu estou bem, eu sou luz, eu estou bem, eu sou luz. E vai emanando paz, emanando amor, e aí tudo se resolve. Mais uma pergunta aqui. Quais os tipos de sensações que podemos ter na sessão? Ok. Todas. Eu não sei se existe uma sensação que eu já não tive. Eu acho que eu já tive todas. Todas as sensações que dá para o corpo ter, você pode ter na sessão. A questão é você sempre colocar para o positivo e nunca fazer uma sessão focando em coisas negativas, em sensações negativas. Não é essa a ideia, né? Então, veio algo para limpar, fez a limpeza, ok, pronto, volta, se concentra e a partir do momento que você pôs essa limpeza para fora, agora que é para você se levar. Então, vai e eleva, controla o pensamento. Então, falar de algumas sensações, calor, frio, a sensação do jagube passando pelo nosso corpo, isso é de imediato, né? Máximo meia hora você já está sentindo ele procurando as toxinas do seu corpo que precisam sair. É isso que ele está fazendo. Tudo que tem que sair, não necessariamente pela limpeza do vômito, mas tudo que tem que ser reajustado. Ele está escaneando o seu corpo, aí pode dar um desconforto, depois pode ver a limpeza pelo vômito, pode ver outros tipos de limpeza. Você vai lá no banheiro, faz número um, faz número 2, volta. Tem uma limpeza muito importante mesmo, que é pelo choro. Ela é importantíssima. Não o choro que, eu estou mal, estou chorando, não. Mas o choro quando você consegue reconhecer algo que você tem que mudar, ou você reconhece alguma frequência que estava em você, estava te causando mal, você consegue reconhecer ela, conversar com ela, e nesse momento vem aquele choro, mas é de felicidade, é de gratidão, é de libertação, que você manda essa frequência embora. Aí você volta para o seu equilíbrio, porque tinha algo dentro de você que não estava legal, estava te tirando o equilíbrio. Muitas vezes mesmo, as sensações e coisas que estão te prendendo no dia a dia não é dessa vida, é de outra vida sua que está acontecendo em paralelo. E quando você tem essa consciência, você consegue ver ou sentir. Ou sentir é mais importante do que ver. Mas você consegue sentir, entender que da mesma forma que a gente está aqui, a gente pede ajuda espiritual, então a gente vai ser ajudado por outros níveis nossos, outros níveis elevados, a gente também ajuda outros níveis numa sessão de ayahuasca. Outros níveis nossos que estão passando por algum problema. Aí, quando você consegue ver isso, você, além de ajudar aquele sofrimento a acabar, aquela frequência negativa que estava conectado, né, ela deixa de existir. E aí, no dia a dia, você vê que um problema sumiu. Às vezes, tudo isso aconteceu no inconsciente, você não viu nada na sessão, mas no dia a dia sumiu. Você foi uma sessão de ayahuasca, eu não fiz limpeza pelo vômito, eu fiquei lá, foi bem tranquilo. Aí você vê, passou uma semana, duas, e viu que as coisas mudaram. Por quê? Um nível seu, frequências suas foram atendidas e aquilo foi quebrado e agora você está literalmente mais leve porque não tem essa conexão negativa mais te puxando para o caminho que você não quer estar. Porque ninguém quer estar no caminho negativo. Tem pessoas insistindo no caminho negativo por ego, porque se acha melhor que os demais. Então, tanto faz o que eu vou fazer para o outro, o que importa é o que eu faço para mim. Aí gera um monte de problema.
Mas, se for ver mesmo, pegar essa pessoa, conversar, ela quer ser feliz. Porque dentro dela tem luz. Dentro de todos tem luz. Aí, trazendo essa consciência para a pessoa, quer ser feliz? Ótimo. Então, fazer as coisas certas, e aí você vai conseguir ser feliz. Aí, automaticamente, a vida dela vai mudando e ela muda a vida de muitas pessoas ao seu redor também. Qual a diferença de vidas passadas e vidas paralelas? A resposta mais simples e objetiva é nenhuma. Mas eu vou explicar por que que tem esse conceito de vidas passadas e paralelas, tá? E aí, para a gente poder entender. Porque muito se fala, por exemplo, de que a vida sua hoje é a melhor vida que você já teve, certo? É o seu máximo de evolução. Mas isso é de uma visão cronológica presa numa roda de samsara em determinado tempo e espaço. Exemplo, eu pego aqui planeta Terra do ano 500 ao 2024. Quantas vidas você teve do ano 500 ao 2024? Ah, teve X vidas. Nessas vidas, você foi evoluindo, evoluindo, e hoje você está como está hoje. Ou seja, nas anteriores você não tinha esse grau de conhecimento, esse grau de despertar, esse grau moral. Tá? Aí você está numa visão cronológica, olhando por um tempo e espaço micro, só por um pedacinho dele. E as coisas são muito mais amplas, né? Então, nós temos vidas em diversos planetas, em diversas dimensões, simultaneamente. Mesmo essas que eu citei, do ano 500 a 2024, como exemplo, elas são simultâneas. Porque o tempo e espaço ele não existe como a gente acha que existe. E é por isso que numa sessão de ayahuasca, muitas vezes vocês vão pegar alguma distorção do tempo, em uma única música, por exemplo, passar horas, dias, anos, enfim, algo acontecer, porque você vai regular o seu cérebro para outras faixas. O que prende a gente nesse tempo linear é o nosso cérebro, que dá essa ilusão de tempo linear. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática é tudo simultâneo. Então, quando você sobe na escala das dimensões, você chega num ponto que você vai ver, opa, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando estamos aqui, embaixo, entre aspas, estamos aqui na terceira dimensão, num tempo linear, num tempo cronológico, tem ontem, hoje, amanhã, etc. A gente está com essa percepção, mas é só uma percepção. É por isso que o tal do karma nos afeta. Não importa se em uma vida nesse planeta, ou em outro planeta, ou outra dimensão, seja lá o que for, você está passando por algo negativo lá, está te afetando aqui. Então, imagina um emaranhado, né, de dimensões, e você está em todas, e todas te afetam. Por isso que fala-se que quando você cura gerações e gerações e gerações. Porque, na verdade, você cura vários eus seus. Então, quando fala vidas passadas, é uma forma de tentar entender de forma mais fácil, né? Foi uma das maneiras que implantou a ideia para a gente poder entender o que que funciona na questão de vidas. Mas na prática ela é paralela, porque o tempo não existe. Tem muito livro e filme falando sobre isso, né? O tempo não ser linear, o tempo não ser dessa forma. Então, a diferença é nenhuma, porque vidas passadas estão acontecendo ao mesmo tempo, não é passada. E aí, quando você desperta, você sai da roda de samsara, né? Você está preso inicialmente numa roda de samsara que é reencarna, 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 por conta de culpa que você carrega, fiz mal para alguém nessa encarnação.
Desprendi do corpo. Em vez de subir, o que eu faço? Nossa, mas eu fiz mal para aquela pessoa, eu vou voltar e pagar. Aí volta. E fica nisso, eu fiz mal para outra pessoa, vou voltar, vou voltar. Agora, quando você desprende realmente e vai para dimensões mais elevadas, você vê que não precisa disso. Porque nós somos luz. Aí você perdoa e realmente você se desprende, sai dessa roda. Pode voltar para ajudar, mas não mais voltar por culpa, não mais voltar por problema, né? Então tem uma diferença de voltar para ajudar e voltar procurando sofrimento. A intenção não é essa, por isso que Jesus veio e falou para ir pelo amor, não ficar no olho por olho, dente por dente, né? E sim no amor. O amor, o amor, o amor. E aí o amor literalmente cura tudo. Vamos lá falar sobre mitos que colocam em consagrar medicina e não voltar mais à contraindicação médica, etc. Deixa eu ver aqui, uma pessoa que gostou, mas ela não vai voltar porque uma benzedeira disse para ela que a ayahuasca deixa a pessoa muito aberta. Ah, ok. E aqui, tá, entendi. A ayahuasca é para te abrir, mas é para te abrir para literalmente despertar, né? Então, as pessoas às vezes confundem no sentido de trabalho mediúnico, né? A ayahuasca não é para isso. Mas a pessoa que só conhece trabalho mediúnico, só conhece essa parte, ela não entende. Então ela acha que vai abrir, que vai ficar recebendo entidades, não é isso. É algo interno, é para a gente despertar, literalmente, né? Não é para ficar abrindo mediunidade, né? Ah, vou ficar recebendo espírito. É o oposto. A ayahuasca não é para isso. Ela anda sendo muito usada para isso, sim. Mas o objetivo não é esse. O objetivo da ayahuasca é despertar. Despertando, você não vai precisar ficar recebendo nada. Você mesmo vai cuidar do que tem que cuidar, da forma que tem que cuidar. Mais uma aqui. Possível descobrir um dom através da meditação. Eu não levo o dom como uma. é, eu não tenho esse conceito de dom. Ah, eu vejo assim: você despertar o que você já tem, você só não lembrava. Aí você vai despertando habilidades, despertando as coisas que você já tem. Você já é um ser elevado, você já é um ser de luz. Aí você vai despertando essas habilidades e dá para despertar muita coisa com a ayahuasca, muita coisa mesmo. Mas eu não chamo de dom, porque dom tem aquele. É como se Deus te escolheu para isso, escolheu aquele para aquilo, escolheu, não. Todo mundo tem muitas habilidades. Certo? Está dando quase uma hora. Tem mais alguma antes da gente encerrar? Sendo assim, quando morremos, essa vida acaba e continuamos na outra paralela. O seu eu está fragmentado em várias vidas ao mesmo tempo. Então, você sai daqui, tem as outras continuando, sim, ao mesmo tempo. Não é porque você saiu dessa que vai parar todas. Mas você pode despertar, ir para dimensões mais elevadas, e nessas dimensões mais elevadas você pegar essas vidas e olhar, olha, tem X vidas aqui em sofrimento, vamos já dar um jeito nisso aqui. Essa daqui está em missão, estão ajudando, ok, está correto. Mas esses pedaços meus não entenderam, eles estão em sofrimento, vamos mexer nisso. E aí a gente mexe nessas questões para não ficar em sofrimento, né? Quando a gente acorda de um sonho que pareceu muito real, tem essa diferença, né? Quando é real ou não, a enorme, uma, a enorme maioria das vezes é que era real. Só é uma outra dimensão. Às vezes bem similar a essa, mas muda algumas coisas. E às vezes bem diferente. O nosso cérebro não consegue captar tudo como memória
Mas muitas vezes, no meu caso, eu acordo lembrando de muita coisa e depois esqueço. Se pegar para anotar, às vezes eu até anoto. E aí eu consigo lembrar bem. Mas são outras vidas, são outras dimensões. A ayahuasca pode ser usada para parar de tomar remédio, ou um médico saber dizer se a pessoa pode tomar ayahuasca ou não. Tem compreensão da medicina ou tem mitos? Existem médicos, eu conheço poucos, mas existem que são xamãs também, são curandeiros, então eles têm conhecimento da ayahuasca, começando na medicina tradicional, mas já tem conhecimento da ayahuasca, sabe como funciona. No geral, um médico que não tem o conhecimento da ayahuasca, ele só pode especular. Por padrão, o que que a gente faz? Não pode estar tomando medicamento para fazer a sessão de ayahuasca. Medicamentos contêm muitas toxinas. Essas toxinas são um problema para a nossa vida, para o nosso corpo. A ayahuasca quer te despertar, quer liberar um monte de coisa. Se você se entope de mais toxina ainda, vai ficar mais complicado a questão. E sim, a gente consegue abandonar medicamentos. Eu tinha um problema de insônia muito grande, então anos tomando alprazolam, Rivotril, etc., para conseguir dormir. E abandonei 100% dos remédios com poucas sessões de ayahuasca. Agora, não é que ela está no lugar do remédio, eu preciso da ayahuasca para dormir, não. É a cura do que não deixava eu dormir. Tem que lembrar que tudo é uma coisa só, não é só material, tudo é energia. Aí localiza o que não está te deixando dormir, aí resolve aquilo e pronto, você passa a dormir. Isso vale para qualquer doença. Toda doença tem cura? Toda doença tem cura. Todo mundo vai ser curado em sessão de ayahuasca? Não. Não funciona assim. Ninguém pode prometer cura para ninguém. Mas que a ayahuasca vai, no mínimo, ajudar muito, isso vai. Mas não se mistura a ayahuasca com medicamentos. Não tem sentido. É igual você se entupir de um monte de veneno e querer tomar medicina que é para te auxiliar. Você está fazendo duas coisas opostas. Uma é jogar um monte de veneno no corpo e a outra é jogar medicina para te despertar e te curar. Então, a gente não faz isso. Só põe a medicina que é o que realmente vai te ajudar. Certo? Então, ótimo, pessoal. Estamos aí com quase uma hora. Eu não costumo me alongar muito para ser mais prático. Depois eu vou mexer na gravação aqui para ver como que eu consigo disponibilizar para quem não conseguiu ouvir. Agradeço a todos que estiveram aqui e qualquer dúvida podem mandar mensagem, vamos usando o grupo de estudos lá. O Igor colocou uma lista bem bacana de filmes, muito boa mesmo. Tem muito lá que eu não vi ainda e tem muito filme bem, bem importante para a vida, né? Então, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.